Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Datena, ele para o seu programa e ao vivo ele diz que vai deixar a emissora para concorrer à presidência da República. Se isso realmente vai acontecer, daí a se concretizar, amigo e amiga, a distância, tá vendo a distância? Não dá para ver, né? Que é muito grande. É claro que a gente desconfia porque ele já fez isso outras vezes. Ele agora, recentemente, falou que ia se candidatar à Prefeitura de São Paulo e não se candidatou. Mas o que a gente percebe é que ele tem flertado muito com essa questão política e isso realmente já faz um tempo mesmo. Ele se filiou ao PSL e, como você sabe, o PSL acaba de se fundir com o DEM, o Democratas. Eles estão formando o União Brasil, um novo partido. A gente sabe que a decorrência dessa união, dessa fusão, ela vai com certeza proporcionar um racha enorme entre os dois partidos. Membros do DEM vão sair do partido, membros do PSL vão sair do partido. De certa forma, a gente tem hoje aquele que seria o maior partido do Brasil atualmente, mas ele não vai se sustentar dessa forma até 2022. E aí sim, em 2022 é que vem a prova de fogo. É ali que esse novo partido que une Democratas e PSL, aí é que ele vai mostrar sua força. Pelo menos o Datena é filiado ao PSL. Pelo menos isso. Foi feito um convite para que ele se filiasse ao PDT. Mas agora, com essa filiação ao PSL e com essa fusão, pode ser que esse novo partido veja no Datena a possibilidade não de um presidente, de um candidato a presidente, mas a possibilidade de um vice-presidente. Porque o próprio Datena, ele tem tido conversas recentemente agora, ainda nesse mês, ele teve uma conversa com Ciro Gomes. O Datena chegou a declarar, ele disse claramente, acho legal, vamos colocar assim, né? Usando as palavras dele. Acho legal ser vice do Ciro. Porque já houve um momento que ele disse que não, que Ciro e qualquer outro candidato não é o projeto dele, ele não queria ser vice de ninguém. Agora ele tem tido essas conversas com o Ciro e agora ele fala, não, parece que é legal ser vice do Ciro. A gente vai falar também sobre o comportamento do Ciro, só que antes eu quero agradecer as pessoas que proporcionaram o fato do canal ter chegado a 280 mil inscritos. Atingimos uma marca muito importante e eu quero agradecer a você que se inscreve no canal, você que acredita no nosso trabalho. 280 mil inscritos. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito, esse é o momento. Se inscreva no canal, ative o sininho. Agradeço as pessoas que divulgam os nossos vídeos aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Vocês estão dando uma força importantíssima no momento em que o canal atravessa realmente algumas dificuldades em função de nós termos comprado briga com determinados grupos aí. Você que acompanha o canal sabe do que eu estou falando. Então, muito obrigado, 280 mil inscritos. E obrigado a você que dá o seu like em todos os vídeos aqui, que se inscreve no canal e ative o sininho. Se realmente isso vai se consolidar, o que a gente está vendo agora é que pode ser que num determinado momento essa fusão e essa posterior união entre o partido União Brasil e o PDT, o partido do Ciro Gomes, isso possa ensejar ainda uma maior abandonada, uma revoada, né, desses filiados ao partido, porque muitas pessoas têm ressalvas e ressalvas de verdade em relação ao Ciro Gomes, especialmente por ver no Ciro Gomes uma figura mais ligada à esquerda e o DEM, principalmente o Democratas e o PSL, eles querem fazer uma força mais voltada para a direita. O Democratas ele tem uma base, digamos assim, teórica, mais voltada para a direita. O PSL tem na prática, né, muitos candidatos, inclusive o partido se fez exatamente pelo apoio ao Bolsonaro, que aí seria uma direita mais para a extrema direita, e o DEM uma direita centro, mas mais para a direita. Com essa união de um vice ligado ao partido com o PDT, que tem uma proposta mais centro-esquerda,
pode ser que muitos ali fiquem ainda mais descontentes. Então existe muita questão ainda para ser refletida sobre toda essa situação. O que nós deixamos aqui para você, e esse é um ponto importante, é que independente de qualquer questão objetiva, o que pode se desenhar aí para os próximos meses, principalmente, é o desenho dos vices, especialmente nos dois candidatos que agora estão à frente nas pesquisas. Então, o vice do Bolsonaro e o vice do Lula vão, de alguma forma, dar o tom final ao que pode ser, então, esse desenho para 2022. A gente está falando aqui de algo que vai acontecer daqui a um ano, mas, infelizmente, tudo foi adiantado demais, tudo foi discutido precocemente, e esse é um debate hoje que se torna importante no meio de toda essa situação. A gente sabe que teremos ainda as convenções, né, dos partidos, as assembleias. A gente sabe que o próprio PSDB ainda vai se definir, se vai ser mesmo o Leite, se vai ser mesmo o Dória. A gente está percebendo algumas mudanças internas no PSDB, mas o que a gente percebe também é que está aberto nessa chapa do PSDB um fortalecimento por intermédio do vice e por intermédio de uniões partidárias, de filiações de novos candidatos a esses partidos em função desse racha no DEM e no PSL. Então tem muita coisa ainda para acontecer. O que eu trago para sua reflexão, para a gente colocar nessa segunda parte do vídeo, é o comportamento do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tem se demonstrado claramente um sujeito que quer colocar diferenças diretas ao PT. O Lula recentemente fez uma declaração que eu considero muito inteligente. O Lula, você pode ter todas as críticas a respeito do Lula, mas ele realmente é um político tarimbado, ele sabe o que fala, ele é muito inteligente em alguns pontos, e ele colocou uma questão a respeito do Ciro, diz, olha, eu não vou falar mal do Ciro, vamos colocar um trechinho desse vídeo. Você, em algum momento, viu eu criticar o Ciro Gomes? Você já viu alguma notícia minha fazendo críticas ao Ciro Gomes? Não faço. E mesmo quando o Ciro Gomes faz crítica a mim, eu acho normal. Tudo isso eu trato com muita delicadeza e com muito respeito. Pode ficar certo que eu não vou responder às ilações que o Ciro faz com relação a mim. O Ciro foi meu parceiro, ele me ajudou a governar. Se ele está falando o que ele está falando, é porque ele acha que isso vai dar voto para ele. Eu não sei se vai dar, mas eu não vou responder. Gente, só não foi vaiado nesse país quem não subiu um palanque. Nós temos que gostar das vaias do mesmo jeito que a gente gosta do aplauso. Por que isso é importante o cara que bate palmo e não é importante o cara que fala para você? Você não pode fazer disso uma profissão de fé, de achar ruim. Não, isso é democrático também. O Ciro tem que saber o que ele falou para mexer com aquelas pessoas que estavam lá. Ele deve ter falado alguma coisa que as pessoas não gostaram. Ou seja, ele me apoiou, ele me ajudou no meu trabalho. Então, por mais que o Ciro queira se desvencilhar do PT, do petismo, ou do que ele chama de lulopetismo, tá ali tatuado na pele dele, né? Tá ali, tá registrado. Ele, de fato, apoiou o PT. Eu considero que a entrada do João Santana poderia ter trazido para o Ciro um pouco mais de comedimento em comprar determinadas brigas que eu considero desnecessárias e poderia fazer com que ele focasse um pouco mais na questão propositiva e naquele enaltecimento do seu projeto de governo, chamado PND, mas o que a gente tem percebido é que ele ainda está no meio dessa guerra com os petistas, com os lulistas, e agora recentemente ele então trava uma guerra com Lula especificamente e com Dilma. Com a Dilma, a guerra foi pelo Twitter. A Dilma coloca uma palavra, né? Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa esse método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. E aí o Ciro responde da seguinte forma: na vida, nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Um ataque direto a Dilma. E a Dilma acaba respondendo da seguinte forma: só Ciro Gomes é competente. Esse é o pecado de sua enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina.
O mais triste de tudo isso é que Ciro se diz arrependido de ter defendido a democracia e ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido. Para além disso, Ciro sistematicamente distorce os fatos e nisso não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem, precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam. Infelizmente para Ciro, encerro esta polêmica estéril por aqui. O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter, em grande momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade. Então parece que realmente as coisas não ficaram positivas no meio dessa situação toda, parece que realmente a Dilma ficou bem chateada com tudo o que aconteceu e parece realmente que nós temos então cada dia mais o desencontro entre Ciro e PT, entre lulistas e ciristas e parece realmente que nós vamos caminhar aí para 2022 com uma cisão total entre esses dois aspectos da chamada esquerda brasileira ou do progressismo brasileiro. Muitas pessoas não consideram nem sequer o Ciro uma pessoa de esquerda. Os ciristas dizem que o PND é mais esquerda do que os planos do Lula. Há uma briga em relação a essas questões e eu não acredito que nós ganhamos alguma coisa com isso. Muito pelo contrário, eu lamento que tudo isso esteja acontecendo e lamento ainda mais que haja essa briga entre esses dois setores. Seria muito interessante que nós estivéssemos com um inimigo em comum, que é o neofascismo, que é o neonazismo, que é esse sujeito que está agora na presidência colocando questões catastróficas que tem levado milhares de pessoas à morte, que tem transformado o país num caos, nessa inflação absurda, com tudo caro, com uma situação de desemprego total, com essa... É o caos, né? Essa situação que o nosso país está vivendo. Seria muito interessante que focassem ambos na campanha e seria muito interessante que nós tivéssemos uma resposta mais positiva em relação a tudo isso. O Ciro acaba declarando para o estado de São Paulo que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, o que é realmente muito longe de parecer ser verdade. Não parece que o PT ganharia com o impeachment, nem o próprio Lula. Não parece realmente muito, até pelo que a gente conhece o Lula, muito inteligente que isso fosse feito. Então o Ciro não traz elementos mais objetivos que não seja a disputa política que ele tem com o Eunício. Os próprios ciristas têm realmente um ódio mortal do Eunício. Eles tentam colocar no meio dessa história todo o Renan Calheiros. E a gente percebe que nesse debate político o Brasil perde. Porque nós temos duas boas lideranças progressistas, nós temos dois lados que eu considero muito positivos, mas o Ciro, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem errado um pouco a mão em relação a todos esses ataques. Não faz sentido continuar com esses ataques ao PT para que ele possa ganhar votos. Isso não está se traduzindo em votos ou em preferência de voto nas pesquisas, isso não está refletindo num resultado direto para a melhoria da campanha do Ciro. A gente sabe que aqueles que são de direita, especialmente os bolsonaristas, não vão deixar de votar no Bolsonaro em função de tudo que o Ciro está fazendo contra o PT, mesmo porque não gostam do PT e associam o Ciro ao PT. Então é uma situação muito complicada. A gente espera que com essa entrada, inclusive do João Santana, eu não sei se o João Santana, o marqueteiro do Ciro, está realmente atuando diretamente no meio dessa situação toda, mas a gente espera que haja uma resolução para isso, para que os ânimos sejam amainados. O Ciro tinha falado que ia ter uma trégua até o Natal e essa trégua não durou nem até o Dia das Crianças. Vamos ver o que acontece. Eu quero saber de você o que você pensa disso. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Aqui nós somos democráticos, aqui a gente respeita todas as opiniões. Coloque seu comentário, não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal. A gente se encontra numa próxima.